Pra gente fazer os olhos da boneca, então, a gente vai precisar de 2 partes pretas ou marrom terra para fazer essa parte que são os cílios. A gente vai precisar de 2 partes brancas para fazer aquele branco do olho e 2 partes coloridas. Aqui é aquela parte que pode ser azul, pode ser verde, pode ser castanho, tá? E 2 partes pretas para fazer a pupila e 2 partes branquinhas desse círculo aqui, que vai ser o brilho do olho, tá? Então, para começar, a gente vai trabalhar com a tinta escura, tinta preta, no contorno dessa parte colorida do olho, tá? Aí, então, pra gente conseguir esse efeito no contorno do olho, da parte colorida, a gente vai precisar de tinta preta para tecido, pincel, e um guardanapinho de papel pra gente ir retirando o excesso, porque a gente precisa retirar bem o excesso para não manchar o olho. Aí, a gente vai meio de lado, assim, o pincel, porque vai pegar nessa borda aqui, não é dentro do olho, tá? É bem na beiradinha mesmo, para não ficar forte, não ficar manchado. A gente vem bem de leve, vai pintar um pouco o dedo da gente, porque a gente não pode colocar o pincel dentro do olho, tá? A gente vai no contorno para dar esse efeito. Olha a diferença de um pintado e o outro sem, já dá um efeito de pintura, né? E agora a gente vai prosseguir com a montagem do olho. Então, os olhos, todas as partes deles estão termocoladas, porque assim facilita pra gente recortar e também para montar. Porém, essa parte preta do olho a gente não vai utilizar o termocolante, porque a gente vai estar aplicando com a cola quente, porque a gente não vai conseguir passar o ferro sobre o rosto da boneca, né, pra gente poder fixar com o termocolante. Então, a gente vai proteger a tabuinha de passar com o papel protetor do próprio termocolante. A gente coloca assim. Aí, agora a gente vem com a parte branca do olho. E aí, a gente vai colocar bem nesse cantinho, esse cantinho com esse cantinho. A gente posiciona. Eu tô fazendo os dois aqui ao mesmo tempo, porque fica mais fácil de fazer. E a gente consegue controlar melhor também, se eles estão ficando iguais. Fica assim. Aí, a gente vem com papel protetor. E aí, o ferro, temperatura algodão, ferro seco, 25 segundos, tá? Fica aqui em cima sem esfregar. 25 segundos depois, então, a parte preta ficou colada aqui no papel protetor. Porém, depois a gente consegue retirar tranquilamente, porque o papel protetor é justamente para isso. Aí, agora a gente vai vir com essas partes azuis, que são as partes coloridas do olho, e aí a gente vai posicionar assim também, olha, cantinho com cantinho sempre. Sempre observando essa marcação desse cantinho aqui, ó. Cantinho interno do olho. Aí, a gente coloca, observa se os dois lados estão iguais. Voltamos com o papel protetor, 25 segundos novamente. Agora, a gente vai vir com essas partes pretas, que é a pupila, e aí a gente vai centralizar bem aqui, ó, bem no centro do olho, sempre observando se tá tudo igual. Todas as partes estão iguais. Aí, papel protetor novamente e ferro 25 segundos. E agora, a gente posiciona o brilho do olho, papel protetor novamente, 25 segundos contados pausadamente. Tá, então, montadinho nosso olho. Aproveitando que ele tá colado aqui e não vai deslizar, a gente vai fazer uma pintura com a tinta branca para tecido. A gente vai retirar bem o excesso, não pode ter excesso para não ficar borrado. E aí, a gente vai fazer o brilho nos olhos. No centro da pupila, bem de leve, movimento circular. E nessa parte azul também, no centro. E aí, fica assim o olhar, então. Tá prontinho. É só a gente descolar daqui.
A gente vai colar no rosto a boneca depois, quando já estiver prontinho, quando já tiver com o enchimento, já tiver com as marcações, com os afundamentos, pontos de afundamento, e aí a gente vai vir colando com a cola quente. Prontinho, então, essa etapa.